Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos livros mais, monumentais e misteriosos do século XIX, A Doutrina Secreta. Pensa só, uma obra que promete ser nada menos que a chave para entender todas as religiões e filosofias do mundo. É muita coisa, né? Vamos ver o que tem aí. E para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, vamos começar com o lema do movimento por trás desse livro. Não há religião superior à verdade. Essa frase, que foi adotada pela Sociedade Teosófica, já dá o tom de tudo, né? É uma busca, super ambiciosa por uma verdade que estaria acima de qualquer dogma. O livro todo, na verdade, gira em torno de uma pergunta central, uma pergunta bem provocadora. E se todas as religiões, todas as filosofias, todas as mitologias que a gente conhece, e se tudo isso viesse, na verdade, de uma única fonte ancestral, uma espécie de religião sabedoria mãe de todas as outras? Essa é a grande, a monumental promessa que está no coração da doutrina secreta. Ok, mas quem é que teria trazido uma ideia tão grandiosa assim para o mundo? Bom, aí a gente chega na Mensageira. Uma figura, tão enigmática e controversa quanto o próprio livro. O nome dela, Helena Petrovna Blavatsky. E a vida da Blavatsky foi, qualquer coisa menos comum. Ela nasceu na nobreza russa, sabe? Mas desafiou todas as convenções da época. Com 17 anos, ela se casou e largou o marido poucos meses depois. Daí em diante, ela simplesmente embarcou em décadas de viagens pelo mundo, uma aventura atrás da outra. E foi essa jornada toda que acabou levando à fundação da Sociedade Teosófica e, finalmente, em 1888, a publicação da sua grande obra. Mas aqui tem um detalhe crucial. A Blavatsky nunca disse que era autora da doutrina secreta. Não mesmo. Pelo contrário, ela se via apenas como uma transmissora, uma mensageira de uma fraternidade oculta, de mestres da sabedoria. Seriam eles que teriam dado a ela a missão de revelar esses ensinamentos para o mundo. Ok, então se ela era a mensageira, de onde veio a mensagem original? Qual era a fonte? E é aí que a gente entra num território ainda mais misterioso. Um texto que ela dizia ser a base de toda a obra dela. Essa fonte seria o tal Livro de Dzian. Segundo a própria Blavatsky, se tratava de um manuscrito arcaico super antigo, de origem até pré-humana, escrito numa língua que ninguém conhecia. Ela dizia que teve acesso a esse texto e que o traduziu. E são essas estrofes, as chamadas Estâncias de Dzian, que formam o esqueleto, a estrutura de toda a cosmologia da doutrina secreta. Tá, e que cosmologia é essa, afinal? Bem, a ideia central é fascinante. A doutrina não descreve o universo como algo que foi criado uma vez e pronto, não. A visão aqui é de um universo que é um organismo vivo, que literalmente respira, em ciclos gigantescos de atividade e de repouso. E a base desse respirar cósmico é uma dualidade entre o que o livro chama de Pralaya e Manvantara. Pensa assim, o Pralaya é a grande noite. É como se o universo estivesse dormindo, segurando a respiração, num estado de repouso absoluto. Já o Manvantara é o grande dia, é o despertar, a expiração, quando um novo ciclo de atividade e evolução cósmica começa para valer. E esse despertar do universo é todo descrito de forma simbólica. É bem visual, na verdade. Primeiro a gente tem o círculo. Ele representa a eternidade, o universo antes de qualquer coisa existir. Depois, dentro desse círculo, surge um ponto bem no centro. É o primeiro sinal de vida, o germe de tudo que vai vir. E, finalmente, a gente tem a cruz dentro do círculo, que simboliza a diferenciação, o começo da vida criativa, manifesta. Certo, mas quem é que comanda essa criação toda? É aí que a doutrina apresenta os Jianchohans. O nome é diferente, né? Eles são chamados de os construtores. Mas atenção, não se trata de um Deus criador único e pessoal. A ideia aqui é de legiões de seres espirituais superinteligentes que guiam a evolução e moldam o universo, sempre seguindo a lei cósmica. Eles seriam tipo os arquitetos do cosmos. E qual seria a ferramenta desses construtores? É uma energia chamada Forrat. Pensa no Forrat como a energia cósmica primordial. É vital, é elétrica, é o que conecta absolutamente tudo no universo. É a força ativa que, sob o comando dos Jianchohans, vai lá e endurece os átomos para literalmente construir os mundos. Bem, depois de explicar o universo, a doutrina muda o foco e se volta para a jornada da humanidade. E aqui, a evolução não é vista como um processo simplesmente físico e linear, sabe? É apresentada como uma jornada espiritual imensa, que acontece em 7 grandes estágios. E olha só, esse número, o número 7, ele se torna absolutamente crucial a partir de agora. 7
Ele é a chave para entender a estrutura de praticamente tudo nessa doutrina, dos ciclos cósmicos gigantescos até a constituição de cada ser humano. É que, basicamente, tudo se desdobra em setes. Por exemplo, existem 7 rondas de evolução planetária. A humanidade passa por 7 grandes raças raízes. E aqui é importante dizer, não tem nada a ver com o conceito moderno de raça, ok? São descritas como grandes estágios de desenvolvimento da consciência. E para fechar, cada ser humano também seria composto por 7 princípios, que vão desde o corpo físico até o espírito mais puro. E é aqui que a gente vê uma diferença, assim, fundamental de perspectiva. A doutrina secreta basicamente inverte a lógica da evolução que a gente costuma ouvir na ciência. Enquanto a ciência material fala da matéria evoluindo até gerar a consciência, aqui é o contrário. É uma evolução espiritual. O espírito mergulha na matéria, evolui através de várias formas físicas para depois começar a longa jornada de volta para casa, de volta ao espírito, só que agora enriquecido com a autoconsciência. Ok, depois de tudo isso, qual é o legado de uma obra tão colossal como essa? Qual é a grande síntese, a mensagem final de toda essa cosmologia e dessa jornada humana? A tese central, o ponto principal, é que existiria uma única religião-sabedoria. Ela seria uma herança comum a toda a humanidade, a todas as nações. E mais, seria a fonte secreta de onde brotaram todas as religiões, mitologias e filosofias que a gente conhece hoje. Cada uma delas, à sua maneira, teria preservado um pedacinho, um fragmento dessa verdade original. E no final, fica a reflexão, né? Será que essa religião-sabedoria universal realmente existe, escondida por trás de tantas tradições diferentes? Ou será que a própria busca, essa busca incansável por uma unidade, por uma verdade que transcenda tudo, não seria, no fundo, a própria resposta?